Olá, turma do oitavo ano, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de arte. Espero que vocês estejam realizando as atividades conforme foi solicitado, certo? Bom, vamos começar a nossa aula, mas antes fazer a leitura do versículo. O versículo de hoje, ele está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Pessoal, nós ainda estamos no caderno 1, tá? De arte. Nós vamos dar continuidade entrando no capítulo 4, tá? Que fala sobre a revolução na arte. E aí nós vamos falar sobre o impressionismo e o impressionismo no Brasil, ok? Estão prontos? Vamos lá, acompanhe comigo a leitura. A Revolução Impressionista, ela começou em 1869, quando Monet e Renoir, trabalhando ao ar livre, às margens do rio Sena, puderam perceber a ação da luz sobre os objetos, bem como os diversos efeitos luminosos produzidos em diferentes horas do dia ou em diferentes condições climáticas. A luz é, portanto, o elemento-chave da pintura impressionista. A tela de Claude Monet, reproduzida aí no livro de vocês, tá? Tem essa obra aí, chamada de Impressão, o nascer do sol, né? Ele deu origem ao nome do movimento impressionista. Observe bem como o artista trabalhou essas formas, as linhas, a cor e a luz. Agora eu faço uma pergunta para vocês. O que você mais apreciou nessa obra? Se quiserem anotar aí ao lado do livro, podem anotar, tá? As suas principais observações, sem problema. Vamos lá, falar sobre o impressionismo. Para os artistas impressionistas, os temas que importavam eram aqueles capazes de serem investigados sobre a ação da luz, permitindo ao artista reproduzir sobre as telas as sensações visuais percebidas diante da realidade. Tinha grande interesse pela pintura ao ar livre por causa da luz natural. E como temas, eles abordavam a paisagem do campo, a figura humana, o cenário urbano e contemporâneo também. Após a invenção da fotografia, muitos artistas eles romperam com as regras e os procedimentos da arte acadêmica, buscando novos temas e situações de criação. A fotografia, ela passou a ocupar espaços e funções sociais, como retratar acontecimentos históricos e pessoas importantes da sociedade, que antes pertencia ao domínio da pintura, do desenho e da escultura. Interessante, né, pessoal? O artista, ele sentiu então que ele precisava voltar para a essência artística e ele também precisava buscar novas possibilidades de criação. Então foi aí que começou a surgir o impressionismo, né? O impressionismo, ele foi um movimento que revolucionou as artes em geral. Embora mantivesse temas do realismo, a arte impressionista não se propunha a fazer denúncia social. Os artistas, eles seguiam alguns procedimentos técnicos para obter os resultados que caracterizaram o estilo impressionista na pintura. Então, a gente vai ler aqui alguns tópicos, tá? Que eu coloquei aqui no slide. Então, a pintura, ela deve registrar os efeitos da luz solar, incidindo nos objetos em determinado momento, uma vez que as cores da natureza se modificam constantemente. As imagens, ela não deve ter contornos nítidos, não se delineiam mais as formas,
porque a linha é uma abstração humana para a representação das figuras. Desenvolve-se o gosto pelos tons claros e a imagem passa a ser captada por pequenas e rápidas pinceladas. Então, vamos lá, dar continuidade. Então, gente, veja só. A gente pode perceber que as principais características do impressionismo é a luz, tá? O ambiente, ele é tirado exatamente das paisagens, né? Principalmente as naturais, né? Ele também tem uma técnica que ele ensina a gente as pinceladas, né? Mas as pinceladas mais rápidas, né? Em tons bem claros. Ela também nos ensina que as imagens ela não devem ter contornos nítidos, né? Elas têm que ter aquilo meio de impressionar. Impressionismo, né, vem de impressionar. Então, a gente tem que impressionar realmente com a arte que a gente está observando. A gente vai conhecer um pouco, tá? Que tem aí no livro de vocês também. Eu estou na página 25 do livro de vocês de arte. E a gente vai poder apreciar um pouco as obras de alguns artistas impressionistas e também eu vou citar um pouco sobre a biografia de cada um deles, tá? Então acompanha aí. Essa arte aí que vocês estão vendo no slide e também no livro de vocês é de Claude Monet, tá? E é uma obra que representa os ninféias, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre ele. Monet é considerado o maior nome do impressionismo, tá? Eles, junto com outro artista chamado de Charles Gleyre, foram eles que desenvolveram a técnica de pintar o efeito das luzes com rápidas pinceladas. Então, Monet, ele no meio da vida dele artística, ele teve uma catarata, tá? Que comprometeu a visão do artista, e aí ele passou a usar as cores mais fortes por conta dessa catarata. E aí ele usou o vermelho e tons de verde e rosa. Essa parte aí a gente pode ver nessa obra aí de Claude Monet, tá? Essa outra que estava anteriormente foi uma das primeiras obras dele que ele começou a usar as técnicas do impressionismo. Já essa outra, tá? Lá na página 26 de vocês, ela identifica realmente essas cores mais fortes, né? Em tons avermelhados, verdes e rosas, que foi quando ele começou a usar esses tons devido a uma catarata, tá? Vamos dar continuidade. Agora a gente vai falar um pouco sobre Edgar Degas. Como era que ele usava a técnica do impressionismo? Edgar Degas é conhecido como um dos fundadores do impressionismo. Ele pintava ao ar livre, mas o tema dele era totalmente diferente de Monet, tá? Ele realizava pinturas em espaços fechados, o Monet em espaços ao ar livre, já Degas em espaço fechado. E a visão dele era exatamente retratar, né, o mundo do balé, tá? Que levava também para as pinturas e esculturas que ele tinha também. Agora nós vamos falar de Pierre Auguste Renoir, tá? Esse daí é já na página 26, tá, pessoal? Pronto. Renoir aceitou o posto de aprendiz de pintor de porcelanas. Então, habituado a pintar sobre porcelana branca, o artista sabia que a tela preparada com tinta branca torna as cores claras e brilhantes. Então, ele já tinha outra técnica de pintar, né? Usando também a técnica do impressionismo. Vamos agora falar sobre Mary Cassatt, tá?
Ela ficou conhecida por pintar cenas do cotidiano feminino. As pinturas da artista revelam um olhar sobre a mulher no ambiente social e íntimo, destacando-se as obras que retratam com sensibilidade e delicadeza a relação entre mãe e filho. Então, ela também tinha uma maneira de expressar o impressionismo de uma forma diferente dos outros, né? Agora vamos falar sobre o artista Camille Pissarro, tá? Que está lá na página 27. Bom, Pissarro foi um dos primeiros impressionistas a usar manchas de cor isoladas em seus quadros. A obra desse artista se caracterizou por uma paleta de cores cálidas e pela firmeza com que conseguia captar a atmosfera, por meio de um trabalho preciso da luz. Então, Pissarro também, né, pegava um pouco da característica impressionista, mas usava de uma forma diferente. E a gente pode ver, pessoal, que o impressionismo ele tem características diferentes, né? Ele tem uma característica diferente e os artistas usam de formas diversas para colocar em suas telas essa arte, tá bom? E aí, compreenderam todo o assunto? Então, vamos para uma atividade de produção, tá? Anote bem aí esse passo a passo que eu vou dar para vocês, tá? E vocês vão precisar para fazer essa arte, tá? Com base no que você aprendeu sobre o impressionismo, você irá criar uma arte utilizando uma folha de papel ofício branca. Então, você vai pegar uma folha de papel ofício branca, tá? Vai escolher um local da sua casa e vai criar uma pintura de observação de paisagem. Por exemplo, você pode ir no quintal da sua casa, ou você pode olhar da janela da sua casa, do quarto, da cozinha, da sala, seja onde for. E a paisagem que você tiver a paisagem que você vê em frente, né? É a que vai lhe inspirar para que você crie essa arte, tá? Só que essa arte você vai ter que usar as características do impressionismo, tá? Você vai poder utilizar diversas cores, mas você não pode fugir das características do impressionismo, ok? Também eu vou querer que nessa folha de papel ofício vocês utilizem materiais que vocês tenham em casa para fazer uma moldura, tá? Eu tenho aqui como exemplo essa daqui, ó, pessoal. A moldura, essa aqui, tá? Então, bem, essa moldura aqui, tá? Vocês podem estar fazendo com o material que vocês tiverem em casa. Vocês podem usar jornal, então pode recortar o jornal, tá? Em tiras e faz a moldura. Vocês também podem usar o giz de cera com uma régua e fazer essa moldura. Ou também vocês podem usar papel colorido para também fazer essa moldura, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entrem em contato que eu mando a foto da moldura para vocês fazerem. Agora, esta obra de arte, ela será entregue somente quando a gente retornar às aulas, tá? Não é necessário vocês fazerem a arte e quererem me entregar, não, porque eu só vou receber quando a gente retornar às aulas, tá? Na qual eu vou estar marcando a data para ser entregue essa arte. E um detalhe, essa arte vai valer nota, tá? Eu vou precisar ter a nota para registrar na caderneta, ok? Vamos dar continuidade? Pessoal, agora a gente vai partir para o impressionismo no Brasil. A gente agora vai falar sobre os artistas brasileiros, tá? Vamos lá. Os artistas brasileiros do final do século IX e o início do século XX, tá? Eles começaram a seguir
as novas direções artísticas europeias, buscando representar cenas ao ar livre e captando os efeitos da luz natural. Então, a gente pode ver aí nessa arte, tá? É lá na página 28, tá? Oitavo ano, 28. Então, Eliseu Visconde, que é um artista brasileiro, né? Ele é considerado uma referência na ruptura com o academicismo, uma vez que abandonou os temas ligados à estrutura clássica e passou a se ocupar do estudo da luz sobre as pessoas e paisagem, tá? Essa obra representa o beijo. Vamos lá, mais um artista, Belmiro de Almeida, tá? Em seu tempo, morando na França, conheceu as obras de Manet e Degas, que a gente já falou anteriormente, que influenciaram suas produções. Almeida construiu uma carreira artística marcada pelo ecletismo, pois experimentou diferentes técnicas e proposições artísticas em suas obras. Bom, a gente agora viu o impressionismo no Brasil como, né, uma arte que também foi influenciada a partir dos outros artistas, né, de Monet e Degas, e a gente pode ver também que ela está presente aqui no nosso Brasil. Agora, a gente vai lá para a página 29 e nela a gente vai fazer a atividade do livro, certo? No primeiro quesito, está pedindo para que vocês apreciem novamente as obras impressionistas reproduzidas no capítulo. Você vai apreciar todas as obras que foram citadas no slide e também tem no livro de vocês. E aí, selecione apenas uma, você vai escolher uma, para criar um desenho de observação. Vai marcar levemente os traços principais para auxiliar na orientação do desenho e procure compreender as cores usadas pelo artista. Então está fácil, né? Não está difícil. Vocês irão escolher uma das obras impressionistas, vão reproduzir nesse espaço da página 29 e vão marcar os traços, os principais traços da obra e usar também as mesmas cores usadas. Combinado? Bom, pessoal, agora a gente termina a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Se cuidem, tá? Não deixem de usar a máscara, o álcool em gel ou álcool 70%. Fiquem em casa, tá? Combinado? Estejam sempre orando também, não esqueçam disso, que é muito importante, tá? Eu estou com bastante saudade de vocês. Confesso que eu queria muito estar em sala de aula junto com vocês, né? Mas não podemos. Então, fica aqui um abraço bem apertado em cada um de vocês. Que Deus os abençoe e até a próxima aula.